Fala pessoal, boa noite a todas e todos. É, Hoje nós vamos bater um papo aqui. Deixa eu só verificar aqui. Calma aí. Grande Rafa, vamos lá. Deixa eu adicionar o Rafa aqui. Tá adicionado, convidado. Cadê a Dani? Pronto. Cara, Instagram é outro nível, né? Bem mais fácil, né? Dani, perfeito. Caramba, velho, eu vou te falar uma coisa, hein? O Facebook Ai, é olha, assim. Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois que aquele menino casou, ele não foi mais o mesmo, velho. Ele já tá complicou a chato aquele nossa cara. vida aqui. Pô, brincadeira, cara. Bom, Gente, aquele enfim, cara tá chato. tá. Ele já mudou o local do ao vivo aqui no Instagram. Outro dia eu apanhei. Graças a Deus eu tenho a Dani. Agora no Facebook, a mesma coisa, né? Mas é aquilo, né? A gente é brasileiro, né? Não Não desistimos desisti nunca. nunca. Não, e palmeirense também não, porque até hoje eles estão correndo para um Mundial, né, Rafa? Mas não desiste nunca, né? Eu não podia deixar de fazer essa piada Ai, com meu amigo, né? Não Obviamente que começa, não. nem começa, viu? Não, parei, eu juro que só foi essa, juro, juro. Então vamos lá, muito boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos aí em mais uma live que seria no Facebook, mas não deu bom, então a gente veio para cá porque tecnologia é isso, né? E, bom, hoje nós vamos bater um papo sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e a CPI da Covid, né, cara? Para quem não conhece, esse é o bate-papo de acadêmico, tá? Essa ideia surgiu com um bate-papo meu e com a Dani, e a gente decidiu transportar as discussões que acontecem, Rafa, no Facebook da vida, né, que trollou a gente hoje, no Facebook da vida, então a gente decidiu transformar numa mesa redonda para bater um papo, porque eu percebi o seguinte: muitas coisas que se discute nas redes sociais acabam sendo muito vazias porque ninguém se ouve. Aqui, todo mundo consegue dar a sua opinião, consegue dizer o que pensa, e daquele jeito, né? Porque a gente vai se ouvir, a gente vai trocar a gente vai fazer um bate-papo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos aí. E eu vou passar a palavra para a Dani, para quem não a conhece, para ela falar um pouco dela. Depois o Rafa se apresenta, que vai ser o nosso grande analista de hoje, né, Rafa? Você tá E vamos falando, lá. tudo bem. bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Fabinho. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Eu vi que tem bastante gente aqui. Ó, tá Fê aqui, a Fernanda tá aqui. Eu vi que o doutor Já, Ricardo entrou já também. A bem-vinda, Fê. Elise entrou. Bom, Elise. para falar sobre mim, eu não começaria falando da minha idade, né? Eu só falaria que eu estou acabando a faculdade de Direito e tenho uma filha, sou casada. E eu gosto desses assuntos, dessas temáticas polêmicas que o Fabinho sempre traz, né? E tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito com o Dr. Rafael e quero agradecer por ter Monstro. aceitado o nosso convite. É verdade, monstro sagrado. E aí, Rafa, fala um pouco de você, meu amigo. Quem é você, para quem não te conhece? Eu acho impossível não conhecer o Rafa, mas fala um pouco de você aí. O Fábio é sempre muito bondoso com as palavras. Mas, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, do Fábio, que é um grande amigo, e Deixa eu... Opa, pagou aqui. O Fábio, que é um grande amigo, e a Dani, é um prazer conhecê-la também. Não a conhecia ainda e é um prazer conhecê-la. Bom, e eu gostaria de me apresentar então para os colegas aqui que estão presentes, né? Tá alternando aqui, o pessoal entrando, né? Então ainda, mas assim,
apesar de todas as dificuldades, né, eu e o Fábio já tivemos outra oportunidade que nós fizemos uma live e realmente nós apanhamos um pouco para a tecnologia. Então, nesse ponto nós temos muito a melhorar, hein, Fábio? Muito. Eu assisti essa live de vocês, foi ano passado, eu lembro. Teve até um sorteio, não foi? Isso, teve um sorteio. Eu lembro. Pois é, mas enfim, a gente vai aprendendo, né? E bom, eu acho muito legal a ideia aqui proposta, achei muito interessante, acho que é muito construtivo, muito legal mesmo e até mencionei para o Fábio, estamos aqui meio na correria, meio improvisado, hoje também estou com um monte de compromisso aqui, mas a ideia é tão legal que eu arrumei um jeito de parar aqui para a gente fazer esse bate-papo aqui, nem que seja uma coisa mais rápida, mas acho que vai ser bem legal. Vai ser e me apresentando, né? Eu sou advogado, né? Criminalista, eu possuo especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUC e sou mestre em Direito ali pela FMU. E sou associado do IDDD, para quem conhece, que é um instituto bem legal, que faz uns trabalhos em parceria com a Defensoria Pública, e membro da Comissão de Direito Penal da OAB, aqui de São Paulo. Penalista mesmo, né? Penalista. O Rafa também vem causando aí no meio jurídico, impetrando aí ajuizando algumas ações para tirar certo presidente do poder. Isso aí é uma outra história para uma outra live, né, Rafa? Produz alguns artigos jurídicos também. Mas isso a gente não vai falar hoje, né? Sobre as obras do nosso amigo penalista aí. Ô, Rafa, a minha dúvida é o seguinte, né? Nos últimos dias, até nos últimos meses, tem se falado muito dessa questão de suspeição, de competência. O juiz Sérgio Moro, ele era suspeito, ele não era competente. Só que o que quer dizer essa questão de suspeição e competência? Qual é a diferença disso tudo? Para a gente entender mais ou menos o que se trata. Não, legal. Eu vou tentar trazer de uma forma bem simplificada, porque eu acho que o nosso público aqui deve ser variado, né? Eu vi algumas pessoas entrando aqui que não são nem da área do direito, então eu vou tentar explicar de uma forma, não sem o juridiquês, né? Aquele famoso juridiquês que o pessoal adora ficar utilizando. Então, trazendo de uma forma simples, né? Essa questão da suspeição, eu fiz até umas anotações aqui, Fabinho, justamente que eu imaginei que nós iríamos entrar por essa temática. E eu até marquei aqui, para quem tiver interesse depois, em verificar, né, que no caso aí o juiz, né, no caso assim, é importante salientar que no direito temos várias áreas, né? Temos a área que discute as relações privadas, né, relação civil, e o direito penal, ele é uma área voltada mais para uma área do direito público, né, onde você vai discutir aí questões relacionadas do indivíduo com a sociedade, com o Estado, enfim. E aí, por isso, tem algumas diferenças no que nós identificamos aí, nos pontos que nós levamos em consideração para diferenciar o que é um juiz suspeito, um juiz impedido, né, enfim, tem essas questões. Mas aqui, como o debate em relação ao juiz Sérgio Moro se trata aí de uma questão voltada para criminal, né, que é a análise dos processos criminais do ex-presidente Lula, então é sob esse viés que nós temos que verificar essa situação, tá? E no processo penal, no processo civil também, tá? Mas no processo penal, o principal fator para que possa aí o processo penal funcionar, ele segue uma série de princípios, né? Um dos princípios que na minha visão, é o principal, né, fundamento, aí, é um princípio que sem ele não é possível a existência do processo penal, é o princípio da imparcialidade do juiz, né? Porque o processo penal, ele funciona da seguinte forma: é necessário que num processo penal, num sistema acusatório, como é o nosso sistema, né, em tese ao menos, aqui no Brasil, o que se persegue é um sistema acusatório, né, pois é assim que determina a nossa Constituição. Um sistema acusatório, o ideal é o seguinte: qual é a ideia aí? Que o juiz, os papéis nesse sistema devem ser muito bem delimitados e separados. Então, no sistema acusatório, a ideia é que tenha assim, um juiz completamente neutro, imparcial, e aí teria o Ministério Público, né, que é quem normalmente faz a acusação, e
a defesa, que é o advogado ou o defensor público, que é que vai fazer a parte do papel da defesa. Então, esses 3 papéis devem ser muito bem separados aqui no Brasil e na maioria dos estados democráticos. Esse papel deve ser muito bem separado. Então, aí no caso, a nossa Constituição, ela determina que o juiz, ele deve cumprir esse papel neutro, né? Então, e isso, enfim, tem uma série de pontos aí que, devido ao tempo ser curto, não vou ficar delimitando, mas uma série de pontos que demonstram aí que exigem que o juiz tenha essa parcialidade, essa imparcialidade no caso, tá? E agora, até eu fiz essa introdução só para a gente chegar no ponto que vai trazer para a gente conseguir entender, que o Fábio mencionou. A suspeição. O que é suspeição? É quando isso daí tá bem discriminado no Código de Processo Penal. Depois deem uma olhada lá no artigo 252 e o artigo 254 do Código de Processo Penal. Lá são apontadas as causas de impedimento e as causas de suspeição do juiz. E no caso aqui que nós estamos falando, o Sérgio Moro, o que aconteceu? É uma causa que foi levantada, uma causa de suspeição, né? Que a suspeição do juiz significa ela guarda relação com o ânimos, né, que é mencionado, o ânimo subjetivo do juiz, né, quanto às partes. Ou seja, o que estão levantando nessa situação? Que o juiz ele tem alguma questão subjetiva que está aí, dando aí, né, a entender que ele tem, por algum motivo subjetivo, ou seja, do seu próprio, da interno, né, um subjetivo dele, não é algo objetivo, é algo que é a ser desvendado, por assim dizer, ele está sendo tendencioso para um lado, que no caso aí, que está sendo apurado, né, que foi apurado pelo STF, foi determinado que ele estava aí pendendo para o lado da acusação, do Ministério Público. Então, por isso que foi decretada essa suspeição, porque é uma questão subjetiva, uma questão que precisa ser explorada, precisou ser trazida a discussão para o STF, para que o STF fizesse análise de todos os pontos que foram levantados, né? Conversas entre o juiz e o promotor, análise de provas, enfim, todas essas situações foram trazidas, ou seja, são subjetivas, precisaram passar sobre a análise do magistrado para que aí sim fosse decretada a suspeição. As questões de impedimento, né, são mais objetivas, elas estão descritas lá no artigo do Código de Processo Penal, e, por exemplo, ser marido, isso já gera o réu é a esposa do juiz, isso já é uma causa de impedimento. Então já é uma coisa mais objetiva, não precisa ser discutida. Ô, Rafa, eu vi uma questão outro dia, não sei se foi no Jornal Nacional, eu não lembro, mas assim, teve uma desembargadora que pegou um caso do filho dela, né, porque o filho dela foi preso por transportar armas. Isso aí tá no Google, quem quiser pesquisa. E a mãe, ela simplesmente pegou o caso e liberou o filho. Então você está me dizendo que essa situação não poderia, no caso, ela seria incompetente. Sim, isso seria exatamente, seria um caso de incompetência. E de, no mínimo, né, um caso de suspeição, mas como tem uma diferença aí. O caso de suspeição, como é no caso do juiz, aí do Sérgio Moro, ele se for decretada a suspeição, os atos tomados por esse juiz, eles são considerados atos nulos, eles podem ser atos de nulidade absoluta, né? Os atos devem ser anulados e refeitos. Agora, no caso de impedimento, como eu acredito que é o caso dessa desembargadora, é um ato inexistente, esse ato não poderia nem ter acontecido. Então, ela não teria essa competência aí para julgar o caso do próprio filho, né? De fato, isso sim, Fabinho, como você mencionou, é um caso de incompetência, sim. Mas aí, o Rafa... Oi, pode falar. Eu ia jogar aqui, já ia jogar uma pergunta aqui que a Elise fez. Ah, Elise, então a gente pula. Não, brincadeira, depois ela pode, por favor. Pode jogar. A Elise tem meu endereço. Olha, é melhor jogar. Ó, a Elise perguntou aqui. Calil, quanto ao aproveitamento dos atos processuais do processo originário, você pode explicar um pouquinho?
percebo que é a Claro. maior relutância das pessoas com relação à suspeição. Joga na Sim. roda. Oi, Elise, tudo bem? A Elise também é uma grande amiga aí. Que bom ver que você está bem aí, eles participando. Espero que você esteja bem aí, sua família também. Bom, vamos lá. Na realidade é o seguinte, o processo ele foi decretado aí, a suspeição foi reconhecida, né? Quer dizer, o começo da discussão foi com relação à competência territorial ou competência especial, né? Quem é o juiz responsável? E aí, até nós falamos na outra live, né? Essa discussão foi feita e, paralelamente, foi discutida a questão da suspeição. Bom, então aí que está o ponto. A Elise perguntou. Todas essas provas que foram produzidas lá no processo em Curitiba, né, pela vara do juiz Sérgio Moro, o ponto da suspeição, aí que entra a questão crucial, que é o seguinte, se elas foram produzidas por um juiz suspeito, né, no caso do Sérgio Moro, será que elas vão poder ser reutilizadas por outro juiz? Essa é a questão que está sendo discutida agora. Porque, assim, tudo bem, as provas foram produzidas, não vão ser aptas para ensejar condenação por esse juiz, certo? Então o processo vai ser remetido para outra vara, ou para Brasília ou para São Paulo, isso está sendo discutido ainda, mas vamos supor que seja para Brasília. Quando cair na mão do juiz lá de Brasília, essas provas, elas foram produzidas dentro da legalidade? Elas podem ser reutilizadas? Como a suspeição... da teoria da árvore envenenada, né? Seria isso, Rafa? Mais ou menos isso, porque a ideia é a seguinte, se o processo vai ser encaminhado, todas as provas vão ser reencaminhadas junto com todos os atos processuais, todas as testemunhas, tudo que foi feito vai ser encaminhado para um novo juiz. Esse novo juiz, como eu acabei de mencionar, a suspeição, quando decretada, ela é subjetiva. E essa reanálise das provas também será feita de uma forma subjetiva. Então o juiz vai ter que analisar cada ato processual e verificar se ele foi contaminado por essa suspeição. O que você falou da teoria das provas, da árvore envenenada, dos frutos, né, da árvore, dos frutos envenenados, né, da árvore, isso. Essa teoria é a seguinte, uma prova que foi colhida inicialmente e ela deu e uma prova que foi colhida posteriormente. Se elas estiverem aí relacionadas, né, se a segunda prova foi colhida em decorrência da primeira, ela também é anulada. Então, assim, todas as provas podem ser anuladas. E inclusive, pode ser necessário refazer oitivas, pode ser necessário colher novamente as provas. Então, vocês veem o tamanho do problema? Ô, Rafa, aproveitando que estamos nessa teoria do fruto da árvore envenenada, teve um amigo lá no Rio, ele me fez uma pergunta muito difícil, eu falei, eu vou perguntar para o Rafa, que eu também não sei, né? Então, ainda bem que você está aqui. Ele falou o seguinte, poxa, olha, veja bem, tudo bem que teve lá o caso do Sérgio Moro, teve toda aquela situação que você já explicou, mas, caramba, nós tivemos o TRF, que é um tribunal superior, né, que reviu todos os atos. Então, e até corroborou em alguns casos e aumentou a pena, digamos assim, do Lula, né? E nós tivemos, posteriormente, a Suprema Corte também, que viram todos os atos e deu um andamento, que inclusive a gente fez uma live, você fez uma live há um tempo atrás falando que não ia dar bom o que não deu bom, né? Mas tudo bem, a gente esquece aquela live, vamos manter hoje. E, assim, tiveram os tribunais superiores analisando essa questão. Então, o que aconteceu aí? Todos os tribunais comeram bola? Como é que funciona isso? Então, Fábio, na verdade é o seguinte, eu até compreendo esse questionamento levantado aí pelo seu colega, porque, assim, de fato é uma questão bastante complexa, mas eu vou tentar explicar. Os pontos que foram observados, que o pessoal reitera, por exemplo, vou tentar explicar de uma forma bem simples. As provas foram produzidas, As provas são contundentes, são provas capazes e suficientes para ensejar uma condenação? Sim, são. Isso não está sendo discutido aqui. O que o TRF
observou, na realidade não só manteve a condenação, como aumentou, e depois até em Brasília, né, em sede de recurso especial, enfim, todas essas discussões foram examinadas? Foram, mas foram essas discussões que ele menciona, que foram ratificadas por instâncias superiores, são relacionadas a essas provas que já haviam sido produzidas. Então, ali não estava se discutindo a forma que foram produzidas, e sim o conteúdo das provas. Então, vamos supor, uma prova foi produzida, certo? Essa prova foi produzida e ela é bastante contundente. É que para uma pessoa que é de fora da área técnica do direito, fica difícil de você falar, poxa, mas a prova está dizendo aqui que foi ele mesmo. Só que assim, a questão que está sendo discutida não é que a prova existe, que ela é contundente ou não, é a forma que ela foi produzida. Eu vou dar um exemplo para deixar bem claro, de um caso mais prático, inclusive que aconteceu no escritório. O réu, ele foi... Desculpe. Então, o réu é o seguinte, o réu, num caso específico aqui, ele foi preso em flagrante porque tinha drogas dentro da casa dele. Então, uma quantidade grande de drogas dentro da casa, a polícia foi lá, fez uma batida e apreendeu, falou, aqui tá aqui as drogas, e você tá preso em flagrante. Quando chegou a audiência, ele foi responder do processo preso, e aí chegou o dia da audiência dele. Tá ok, qual que é a prova aqui no fato para comprovar que ele estava fazendo tráfico de drogas? A prova de materialidade. As drogas, certo? Então, para a pessoa ser condenada por tráfico de drogas, precisa ter materialidade, precisa comprovar que existia droga. No caso, existia, tinha droga. E aí, o que acontece? Nós falamos, tudo bem, a polícia entrou na casa dele, invadiu o domicílio e pegou as drogas. Tá. Aí, o questionamento que foi feito foi da seguinte forma. Tudo bem, como foi que vocês sabiam que tinha droga lá dentro? Aí os policiais foram... Aí a juíza falou, tá bom, eu quero saber deles como foi que eles souberam. Então, tentem fazer o paralelo. A prova existe. É no mesmo caso do Lula, a prova existe. Só que como ela foi obtida? No caso das drogas, a polícia invadiu o domicílio e pegou as drogas, tá bom. Mas para invadir o domicílio, é pacífico na jurisprudência o quê? Que é preciso que exista uma fundada suspeita. A polícia não pode sair entrando na casa de todo mundo para ver se tem coisa errada. Ele precisa ter uma denúncia, ele precisa ter uma investigação, precisa ter uma fundada suspeita. No caso ali, o policial falou, bom, aí falou, tá bom, mas tinha fundada suspeita? Como você sabia que tinha droga lá dentro? Aí um policial contou uma história. O outro policial contou outra história. O outro policial contou outra história. Então ficaram 3 histórias diferentes. A juíza falou, bom, olha, vocês invadiram o domicílio, vocês precisavam ter comprovado a fundada suspeita. Vocês não estão comprovando como que vocês sabiam que tinha droga lá dentro. Então, a forma que foi obtida essa prova foi uma forma ilícita. Vocês violaram o domicílio de uma forma que não é prevista em lei. Então, esse exemplo, só eu estou dando esse exemplo, que é meio o pessoal vai falar, pô, mas como assim, meu? O cara pegou a droga lá, pegou o cara lá com a mão na botija. Não importa, o Estado Democrático de Direito precisa ter regras a serem seguidas. Então precisa seguir a regra. Ô Rafa, mas não seria mais fácil? Vamos pegar o caso do Lula, por exemplo. Tem lá todas as questões que eles viram, investigaram e tal, e sabe que foram cometidos os crimes, delações, né? Tudo bem que o Joesley ficou mais milionário ainda, mas isso é uma outra história também. Mas assim, ô Rafa, não seria mais fácil, tipo, o juiz ligar pro promotor, alô, pô, me diz aí, ó, seguinte, arrola aquela testemunha lá que vai dar bom, beleza? Você arrola, amanhã de manhã quando eu chegar aqui, porque de bicicleta, né? Ele ia de bicicleta. Amanhã de manhã quando eu chegar aqui, eu já defiro e a gente vai e vamos prender esse cara aí. Porque se é culpado, é muito mais fácil ter logo esse compor, né? E já tira da jogada e vamos para outro. Não pode fazer isso, Rafa? Por que não pode? É mais fácil, pô. Mas é mais fácil para quem? Pior que é verdade. Essa é a boa pergunta. Mas é mais fácil para quem? E o réu? E a pessoa que está sendo acusada não tem direito a se defender? Não é isso que é a nossa... Se é mais fácil, né, se é mais fácil, então quem que escolhe quem é culpado? É o juiz, não é a prova, não é o processo?
Quem é o herói aí? É um mocinho? Quem define isso? Então eles vão combinar sempre quem eles acham que é o culpado e vão fazer lá a cruzada pelo bem? E depois vai lá e vai se inscrever para ser ministro também da justiça de um governo? Então, entendeu? Assim, é uma coisa que nenhum Estado democrático existe isso. Isso aí é surreal. Na época que isso aconteceu, antes de tudo isso vir à tona, eu lembro que na pós-graduação tivemos um professor que ele é italiano, e ele falou que eles assistiam isso na TV e falavam, esse é o promotor? Eles pensavam que o Sérgio Moro era o promotor. Eles pensavam que ele era a acusação. Às vezes eu também tinha minhas dúvidas, entendeu? Então, onde foi a imparcialidade, né? Exato. E assim, se a pessoa chegar e falar assim, não, mas eu acho que tem que fazer de tudo mesmo para prender quem é bandido, que não sei o quê. Então, mas não é assim que a nossa lei determina. Então você não compreende o espírito de um Estado democrático. Entendeu? Se você acha... eu sei que nem o Fábio acabou de mencionar, com ironia, óbvio, né, essa questão. Totalmente irônico, viu? Mas assim, tem pessoas que pensam assim de forma real. Sim. Ele fala, não, mas passaram jeito, tem... Me passaram isso, me falaram assim. Só que a pessoa não compreende o sentido. Mas é muito difícil. É difícil a gente explicar. Às vezes, até com advogado, criminalista, já é difícil a gente conversar, porque é a todo custo ter que prender, né? Eu não entendo muito bem. Porque então, se é uma pessoa que não é do direito, ok. Mas uma pessoa que eu já não consigo compreender, porque tá lá. Tem advogados. Tem advogados que não entendem. É porque é uma questão que eles... É preciso se aprofundar no assunto desse assunto específico. Tem advogado que trabalha lá, óbvio, não é nenhum demérito, pelo contrário, é muito bom. Tem advogado que trabalha lá numa empresa, que está lidando com leis tributárias, leis trabalhistas. Ele não tem, necessariamente, ele não tem essa obrigação de saber como funciona o sistema criminal, enfim. Então, e ainda mais quem não é advogado, né? Então, isso é normal, é a falta de... A pessoa realmente não sabe como funciona, não sabe o que se trata. Porque é assim, pessoal, no civil parece... No direito civil, parece que é tão óbvio, só que quando a gente passa para o criminal parece que vira esse absurdo. Porque, por exemplo, no direito civil, você gostaria... direito trabalhista, você é um dono de uma empresa, você gostaria de fazer... do seu funcionário te processa em conluio com o juiz para pegar o seu dinheiro? Não, isso não parece injusto? É injusto. É a mesma coisa no criminal. É a mesma coisa. O promotor que tem que acusar. E quem define isso? Não sou eu que acho certo ou errado, é a lei. A lei determina isso. Se você acha errado, se a pessoa acha errado, então a pessoa tem que ir lá votar num deputado que acha isso errado para mudar a lei, o que também é muito improvável, porque todos os países desenvolvidos seguem isso. Então é meio que o pessoal não sabe o que está falando, Dani, quando fala esse tipo de coisa, sabe? É que o pessoal fala com uma convicção, sabe, Rafa? E assim, são raras pessoas que nem a Fê tá aqui, a Fernanda participou da live anterior. São raras essas pessoas que têm essa compreensão da dimensão das coisas, sabe? Mas as pessoas que não sabem, elas falam com uma convicção. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu via mais, desde o começo, essa questão do Moro, uma questão mais política do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu não via como judiciário, não mesmo. Via sempre tive um viés mais político pelas atitudes dele. Eu confesso que o Fábio até sabe, eu quebrei a cara, porque no início eu pensava assim, não é possível. Não tem como, o pessoal ele tá fazendo o trabalho dele, não é possível, isso aí é teoria da conspiração, tal. Mas pelo visto eu quebrei a cara, porque de fato tinha, assim, alguma coisa errada ali, né? Muito, Rafa, né? Deixa eu trazer um outro questionamento aqui, né? A gente tem uma coisa aqui no Brasil que se chama STF, né? E algumas pessoas, essa pessoa não sou eu, até fala que quando o STF está de férias, é o momento que a gente tem segurança jurídica no país, né? Mas tudo bem, isso é uma outra história também. A minha dúvida é o seguinte, o Barroso, né, o ministro Barroso, ele falou o seguinte, olha, antes de ser declarada a suspeição, tinha que ser visto a questão da competência, como você explicou aí, que são dois caminhos totalmente distintos até na forma processual, né? E ele falou isso por Dilma Mendes, que às vezes eles brigam, né?
eles ficam brigando, discutindo, e ele falou isso para o Gilmar Mendes, que antes de ser declarado a suspeição, tinha que analisar a competência primeiro. O que você acha dessa fala do ministro Barroso? Você acha que o STF ele se equivocou nessa decisão? Teve muito clamor popular, por isso que eles fizeram isso? O que você pensa, meu amigo, sobre essa questão? Então, Fábio, eu penso o seguinte, quem sou eu, obviamente, para discordar do ministro da Suprema Corte, apesar de eu fazer isso nos meus habeas corpus, né? Mas assim, eu acredito que é o seguinte, na minha visão não há relação, não há necessariamente uma relação cronológica, precisa ser examinado primeiro a questão da competência do juízo com a questão da suspeição do juiz Sérgio Moro. Na verdade é o seguinte, eu acho que até são relacionadas os dois pontos, né? Mas não necessariamente, porque a questão da competência, ela pode influenciar na questão da suspeição, sim, né? Pelo fato de que, qual é a justificativa para terem trazido esse processo para Curitiba, né? Sendo que o ponto da competência principal que foi levantado foi assim, esse processo não deveria ter corrido em Curitiba, né? A competência dele não deveria ter corrido lá, deveria ter sido com outro juiz. Só que de alguma forma atraíram, tentaram fazer uma maracutaia, que é uma palavra, perdão a palavra, mas uma maracutaia para trazer ele para Curitiba para ser julgado lá. Agora, assim, a questão da competência, de onde ele deve ser julgado, pode ser examinada ao mesmo tempo ou até depois da questão da suspeição. Então, o fato. Entendi. Só que aí tem uma questão que diferencia para a questão que nós havíamos mencionado anteriormente. O fato da competência, vamos supor, sendo decretado que a competência não é Curitiba, e sim Brasília, as provas podem ser reutilizadas com uma facilidade muito maior. Porque elas devem ser, não podem ser consideradas para condenação, o processo vai ter que reiniciar, mas as mesmas provas vão poder ser reutilizadas com uma facilidade bem razoável. Porque a nulidade aí foi criada somente em relação à competência. Então, se não tivesse a questão da suspeição, as provas vão ser, tudo bem, não deveria ter sido lá, mas foram e podem ser reutilizadas agora por um juiz competente. Só que agora, com a questão da suspeição, as provas aí, elas perdem muita força, porque elas foram produzidas num local errado e com intuitos aí, no mínimo, duvidosos. Então, elas vão poder... Por exemplo, quem que interrogou a testemunha? Foi o juiz que é suspeito. Então, a defesa vai poder alegar que o interrogatório foi conduzido de uma forma parcial, entendeu? Então, enfim, aí isso macula mais as provas. Então, tem essa diferença, mas errado, não acho que é errado determinar a suspeição antes de determinar a incompetência de juízo. Pergunta. Ô, Rafa! Fabinho, você vai... você vai falar, beleza. Tem pergunta aqui, Fabinho. Manda você quer falar primeiro? Não, manda pergunta, que pergunta prioridade. Professor Greg V. Pontes. Ele fez... Grande Greg, abraço, meu amigo. Ele falou, a Lava Jato foi importante. E se essa questão da suspeição interfere? E ele também perguntou se... Opa, peraí, que saiu aqui, gente. Opa, problemas técnicos. E ele perguntou, ele falou que é da área de história, que ele gosta de assuntos políticos, e ele pergunta se o Sérgio Moro sempre foi um personagem político. O professor Greg, prazer ter um professor aqui conosco, né? Então, na realidade, a primeira pergunta com relação à Lava Jato foi importante? Sim, com certeza, é uma operação muito importante, ela tem a sua relevância, apesar de ter tido os seus excessos, né? Porque alguns querem bancar o herói e acabam estragando tudo, né? Que é um exemplo da crítica que eu faço pro Deltan Dallagnol. Quis bancar o herói, quis dar uma de justiceiro, e ele também violou a lei, né? Então, ele que acaba prejudicando a própria operação. Quem prejudica sempre a operação, quem gera a criminalidade não é o advogado de defesa, é a acusação e o juiz. É o Estado. É o próprio Estado que se auto-sabota. Então, a Lava Jato é importante, sim, com certeza. Muitas decisões foram tomadas dentro do espectro da legalidade, mas algumas decisões, como essas discussões relacionadas agora aí do presidente Lula, foram aí tomadas dentro, né, através de maneiras
ilegais, né? Foram construídas as condenações através de provas ilícitas, enfim. Agora, sim, a questão da suspeição pode interferir ou não. O STF está fazendo de tudo para que não interfira. A decisão que saiu com relação ao caso do ex-presidente, eles tentaram limitar somente para o caso do ex-presidente. Só que, por experiência, eu posso dizer que isso não existe. Se ele foi suspeito para o Lula, a suspeição poderá ser considerada para outros membros do PT, por exemplo. Pode acontecer, infelizmente. Então, isso pode afetar, sim, outras condenações, tá? Inclusive as relacionadas da Lava Jato. Não que é automático, tá? Vai ter que ser discutido um caso por caso, vai ter que ser examinado caso a caso. E a segunda pergunta é se o juiz Sérgio Moro sempre foi um personagem político. É muito difícil dizer, eu não gosto de falar as coisas sem provas, mas cada vez mais tudo se desenha para que sim, né? Que ele pode ser que isso seja comprovado no futuro. Eu achava que não, mas já me enganei. Então, pode ser que seja assim. É difícil dizer agora, mas pode ser que seja cada vez mais isso se aparenta ser verdadeira, essa afirmação. Viu, professor E quem comprou o livro da Lava Jato, já leia. É importante, a leitura é muito importante, mas já vai se preparando para as atualizações, né? Porque vai precisar atualizar. Ô, Rafa, a gente vai caminhando aqui, porque o Rafa tem compromisso. Vamos encerrar esse tema da suspeição e entrar rapidamente na questão da CPI, Rafa. Mas antes, eu queria ver com você o seguinte. Você falou que discorda em alguns habeas corpus, né? Que são impetrados lá perante os nossos ministros. E o habeas corpus do Lula também há uma divergência, né? Entre algumas pessoas. E algumas pessoas dizem o seguinte, olha, esse habeas corpus que ensejou tudo isso não poderia ter sido a matéria a ser analisada porque ele perdeu, né? Ele perdeu a sua validade, a sua utilidade, porque o Lula está solto, certo? E eu queria entender, Rafa, explicar para a gente o que é um habeas corpus, de uma maneira bem breve, para que serve esse habeas corpus, e se de fato ele não poderia ter sido um objeto de análise de suspeição do juiz Sérgio Moro, para esclarecer para a gente essa questão, por favor. Tá. Claro. Então, assim, de uma forma bem sucinta, o habeas corpus, ele se trata de um remédio constitucional, que a gente fala, né? O que ele serve? Ele serve para nós sanarmos alguma ilegalidade, certo? Que possa ensejar numa restrição da liberdade de ir e vir da pessoa. Existe o habeas corpus mais claro, que é o quê? A pessoa foi presa, ou seja, a liberdade de ir e vir dele foi claramente cerceada, e se a pessoa foi presa de uma forma injusta, o habeas corpus ele vai entrar ali para que essa pessoa tenha a sua liberdade restituída. Esse é o habeas corpus padrão que a gente conhece, né? Só que também existem outras formas, então assim, de impetração do habeas corpus. Por exemplo, o habeas corpus preventivo, que é quando a pessoa não teve ainda a sua liberdade cerceada. Ela corre um risco de ter. E a doutrina e a jurisprudência já entende que é muito pacífico isso, que o habeas corpus pode ser apresentado mesmo assim, mesmo sem a pessoa estar presa, somente existindo um risco dele ser preso, como é o caso evidente do ex-presidente. Ele pode ser preso, ele pode ainda ser preso. Então, assim, qualquer questão que possa, mesmo que indiretamente, ocasionar numa prisão, numa restrição da liberdade de ir e vir, já é matéria para ser objeto de habeas corpus. Então, nesse caso, é isso. O presidente, essa matéria, ela pode ser aí, né? Ela pode cercear a liberdade de ir e vir e pode dar causa futura a cerceamento da liberdade de ir e vir, de uma forma ilícita. Então, é matéria, sim, é objeto para habeas corpus. Então, mesmo ele estando em liberdade, entendeu? Legal, espero que tenha ficado claro aí para o pessoal. E só encerrando esse tema, é apenas um comentário que foi feito pelo Zanin, né, que é o advogado do Lula, que ele disse o seguinte, que tudo que ocorreu, né, e tudo que o Rafa explicou de uma maneira brilhante, simples, que ao meu ver, que eu não sou criminalista, o único crime que eu sei são crimes falimentares, que está escrito na lei de falência,
Mas o Rafa, ele explicou para mim de uma maneira muito boa. E o Zanin, ele falou o seguinte, que tudo isso que aconteceu foi uma verdadeira cruzada contra o ex-presidente para acusá-lo e condená-lo sem provas, cujo objetivo era tirá-lo do âmbito político, né, das eleições e do âmbito político. Não deu muito certo, porque o cara voltou. Mas essa era a intenção. E aí eu queria saber, Rafa, você pensa como o Zanin, você acha que ele está exagerando? Para a gente entrar rapidamente na CPI para você fazer seus compromissos aí, meu amigo, por favor. Claro. Assim, é um pouco... Eu acho um pouco difícil também me posicionar nesse ponto, porque é o seguinte, o Zanin está fazendo o papel dele, ele é o advogado do Lula, ele está fazendo o papel dele, só que, na realidade, eu acho um pouco forçado já dizer que o Lula foi condenado sem provas. Não, existem provas. As provas foram obtidas de forma ilícita e, por isso, necessária a absolvição. Mas algumas provas, se você examina essas provas aí ponto a ponto, você vai ver que algumas delas de fato são bem contundentes. Mas a forma que foi feito a produção dessas provas, é isso aí que está o problema. É como eu falei, assim, uma opinião pessoal agora, eu nem vou fazer isso só porque é em homenagem ao meu querido Fábio aqui e a nossa colega aqui, a Dani, porque eu não gosto de expor essas coisas na internet, mas a minha opinião pessoal sobre isso é que é a seguinte, eu acho muito improvável que o Lula não tenha cometido esses crimes. Eu acho improvável. Eu também penso. Só que não é essa a forma de combater a corrupção. Não é por aí. Então, eu acho que a absolvição dele é uma medida que é necessária. Eu acho que essas provas não podem ser reutilizadas, tá? Eu acho que, assim, pela forma que elas foram produzidas, mas que de fato aconteceu, eu não acho meio difícil imaginar que é tudo parte tudo uma conspiração e é tudo mentira, ele é inocente. Eu acho isso um pouco forçado. Mas a absolvição que é necessária é pela questão processual, pela questão técnica, da forma que foi produzida. Só que, assim, também acredito, sim, que isso tudo ocorreu por interesses políticos, para tirar um personagem político aí da luta, da disputa, né? E tanto que ele voltou agora por essa questão, mas eu acredito também que isso também pode ter sido por questões políticas. Ele ter conseguido retornar pode ter sido influências políticas, porque agora começa-se a se desenhar um cenário político para derrubar o presidente Bolsonaro, né, o atual presidente. Então, eu acho que também isso pode fazer parte de um posicionamento político. Eu não estou dizendo que eu fico triste de derrubarem o presidente Bolsonaro, tá? Inclusive estou trabalhando diariamente para isso acontecer. Mas eu acho que está se desenhando esse cenário, sim, porque o governo dele está sendo muito prejudicial para o Brasil e alguns setores poderosos estão começando a perceber isso. E aproveitando essa fala maravilhosa do Rafa, vamos entrar em algo que se está dizendo que é um instrumento para derrubar o Bolsonaro, né? Que é a CPI da Covid. E assim, é um assunto que está bombando também nas redes sociais, né? E aí, Rafa, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é uma CPI, para que ela serve, descobrindo que a existência de crimes pode os senadores prender alguém que está na cadeia. Como é que funciona isso tudo? Por favor. Claro. Então, assim, a CPI, eu também não sou muito especialista nisso, tá? Que isso já é uma questão mais constitucional. Mas a CPI, ela é prevista, né, na nossa legislação, né? Até anotei aqui, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá, o legislador, quando foi criada a nossa lei, ele previu uma possibilidade para que a Câmara, né, o nosso poder legislativo, para que ele pudesse aí fazer investigações, né, criar comissões parlamentares para investigar fatos específicos. No caso, nós tivemos já muitos exemplos. O governo do PT, na época, começou a sofrer a grande pressão, e o que culminou em um posterior
processo de impeachment foi numa CPI, foi na CPI dos Correios, né, onde passou a ser examinado lá uma série de esquemas aí, ilícitos que estavam ocorrendo na empresa dos Correios. Também tivemos muitas outras CPIs, né? E agora essa CPI é uma coisa que o governo federal estava temendo muito. Por quê? Porque o Poder Legislativo ele vai atuar de uma forma independente. É muito difícil do Poder Executivo interferir como ele está fazendo claramente com as investigações feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, né? Porque o Ministério Público, o mais alto, a Procuradoria-Geral da República, foi selecionado e colocado lá pelo presidente. Então, assim, ele está lá atuando de uma forma completamente parcial. É por isso que o presidente comete tantos crimes e não é denunciado, entendeu? É por isso que acontece esse tipo de coisa. Não é investigado, enfim. Agora, a CPI, como diz aqui na Constituição, ó, vou até ler, pedir licença para ler, porque eu acho interessante, é bem elucidativo. Ó. As comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Ou seja, eles vão poder atuar como autoridades judiciais, vão poder fazer investigação, né? Além de outros previstos no regimento das respectivas casas, né? Que é a Câmara dos Deputados e do Senado, né? E serão criadas, né, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Então a CPI pode ser criada ou no Senado ou na Câmara. Também existem as mistas, que é a chamada CPMI, que é Condições de Investigação Parlamentares Mistas, né? Que é entre a Câmara e o Senado junto, que graças a Deus não aconteceu. Ainda bem que é só no Senado, porque a Câmara dos Deputados parece um circo. Então acho que no Senado vai ficar mais... obviamente, sem ofensas ao circo. Eu digo circo na questão que... Porque circo é legal, é verdade. Circo é legal, a Câmara dos Deputados não está sendo tão legal ultimamente, mas assim, ali vai ser mais fácil de conduzir as investigações de uma forma imparcial. E aí, assim, a partir do que for apurado aí, vai gerar uma pressão muito grande para o poder, para o Ministério Público, enfim, para os órgãos que são os responsáveis por denúncias relacionadas à esfera criminal, enfim, gera-se uma pressão muito grande para que eles tomem as ações, entendeu? E por isso o medo do governo, porque a investigação é conduzida dessa forma imparcial. Então, assim, respondendo a pergunta, não é igual, não é os mesmos poderes que seria pelo Ministério Público, enfim. Eles não têm poder de iniciar um procedimento criminal, especificamente. Mas eles têm poderes de construir as provas para que isso ocorra. Entendeu? Entendi, para mim ficou claríssimo. Ô, Rafa, já encaminhando aí para o nosso encerramento, vou trazer mais um questionamento aqui. Seguinte, o Renan Calheiros, né, o famoso Renan Calheiros, está de volta ao nosso cenário. Engraçado, né, que isso é importante para todo mundo perceber que algumas pessoas falam, eu não gosto de política. Veja que tudo está relacionado ao âmbito político e o quanto que a gente precisa estar muito ligado a isso, né? Porque a Covid, ela afeta diretamente os nossos dias. O objetivo da CPI foi exatamente para investigar para onde foi o dinheiro, como algumas pessoas perguntam, não foi só por esse motivo. Mas um dos motivos é investigar para onde foi o dinheiro distribuído. Se teve desvio, se não teve. As perguntas que foram feitas, que são feitas no Facebook, por exemplo, a CPI vai investigar, entendeu? E a gente está debatendo aqui no bate-papo de acadêmico. Mas, enfim, o Renan Calheiros, o famoso Renan, ele é o relator dessa CPI, né? Aí teve aquela questão do Renan pode ou não pode, aí um dia tentaram afastá-lo, o juiz derrubaram a decisão do juiz, que a gente não vai entrar no mérito agora, porque né, alongaria muito, mas o Renan falou o seguinte, né? Que todos os responsáveis, ele falou o seguinte, é preciso punir os responsáveis por milhares de mortes durante a pandemia da Covid-19. Essa foi a fala do Renan. E o jornalista da CNN, o Alexandre Garcia, por sua vez, ele disse o seguinte, olha, ele deu a explicação, a opinião dele, ele encerrou falando o seguinte, olha, já se tem uma sentença em relação ao que aconteceu. Eu queria que você, na sua visão, Rafa,
que você poderia dizer em relação ao posicionamento do Renan, se você concorda que a CPI, nesse momento, ela é importante para investigar, ou não é um momento propício, ou se trata apenas de um instrumento político para derrubar o governo, não que a gente não queira que ele seja derrubado, mas é uma outra história também, mas é um instrumento, ou se o Alexandre Garcia está meio viajando, qual o seu posicionamento em relação a essa temática? Então, Fábio, eu acho, na minha visão, não é um momento impropício, não, pelo contrário, é um momento necessário. Essa CPI ela é muito necessária que ela ocorra agora. Nós vamos esperar o quê? Cada dia que passa morrem 3 mil pessoas no mínimo aqui no Brasil. A gente está esperando, na realidade demorou. Né? Demorou. O Renan, ele mencionou aquelas questões que, tudo bem, o Renan é um velho político já conhecido aqui do Brasil. Só que assim, ele menciona essas questões que é o que se espera que ele fale, óbvio. A CPI está sendo instaurada para buscar os responsáveis, porque é evidente que está ocorrendo no Brasil alguma coisa está ocorrendo, que alguma coisa não está certa. Porque não é surreal o que nós vivemos aqui no Brasil. Um governo federal negacionista. A CPI já levantou, já está preparada lá para apresentar, mais de 200 frases levantadas pelo governo federal, onde eles buscam negar a existência da pandemia e minimizar a pandemia. Eles disseram que iria acabar em abril do ano passado. Olha só onde nós estamos hoje. Olha onde nós estamos hoje. E não tem sinal que vai acabar tão cedo. Então, assim, o governo parece trabalhar contra isso. E a responsabilidade do governo é trabalhar em favor da saúde dos brasileiros, e não o contrário. É porque é um pensamento, no mínimo, muito raso do governo federal de criar essa oposição entre a economia e a saúde. Isso não existe. Não é o governador que está causando pobreza e fazendo as lojas quebrarem, é a doença. O governador tenta, e ainda gera essa impopularidade, gera esse atrito entre os órgãos federais e estaduais. Isso tudo, na minha visão superficial, isso vai ser apurado na CPI, mas isso tudo é responsabilidade do governo federal. As mortes estão no colo do governo federal. Não todas. É óbvio que ia morrer gente, mas morreu muito mais gente do que precisava, do que era uma coisa inevitável, sabe? Então, assim, o Renan, ao mencionar isso, óbvio, ele está cumprindo o papel dele. O governo está com medo dele por algumas questões políticas, que entra também. Também entra a questão política. Mas o intuito não é simplesmente político. É um intuito muito maior. Né? Um intuito que visa aqui o interesse de toda a sociedade. Nós estamos só pedindo para viver, é só isso. Para que seja combatida a pandemia da forma adequada. E quem nega isso é uma pessoa que não tem condições de governar um país, né? Enfim, basicamente isso. Estou tentando falar rápido porque eu queria até ficar mais, mas daqui a pouco eu vou ter que me ausentar aqui da nossa conversa. Não, já estamos encerrando até, Rafa. Na verdade, eu quero te agradecer muito e te pedir desculpa por causa da trollagem do Facebook, que teria que ser no Facebook, a gente perdeu um tempo de um bate-papo aí, mas você eu tinha até preparado bastante coisa aqui, viu? Só que vai ter que ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima, mas você abordou, para que sim, no meu papelzinho, igual o Faustão tem, inclusive ele vai para a Band, cara, você abordou tudo, eu acho que foi de uma maneira muito boa, muito simples. Eu poderia até te dar parabéns, né? Mas isso não seria nenhuma novidade, porque você é o nosso monstro sagrado, né? Então você manda muito bem, por isso que foi o nosso convidado especial para abordar essa questão. Eu espero que todos... Eu fico muito agradecido mesmo, muito feliz, obrigado pelas palavras, viu, Fábio? Eu adorei a proposta, eu espero que eu possa participar mais vezes, com mais tempo. Com certeza. E a Dani também, muito legal, eu agradeço muito aqui o convite e espero que vocês me convidem mais vezes, porque eu gostei muito e gostaria de trazer as outras questões que o tempo, infelizmente, não vai permitir trazer hoje.
Com certeza. Nossa, mas muito obrigada, viu, Rafa? Muito obrigada mesmo. Você foi super didático, eu gostei da sua explicação. Tenho certeza que, mesmo que uma pessoa não seja do direito, vai compreender perfeitamente a sua explicação. Muito obrigada. Exatamente. Eu agradeço. Eu agradeço as palavras, Dani. E a live vai ficar gravada, tá? Porque a Dani falou, antes de encerrar, leia as letras miúdas. Aí tá lá nas letras miúdas para gravar. Então, vou gravar a live. Para quem não pôde ficar ou teve problema na conexão, vai estar lá. Vale a pena assistir, compartilha também, porque esse é um assunto que importa a todos nós, tá? E quem ficou, muito obrigado. Estejam sempre conosco, que o próximo bate-papo de acadêmico também vai ser bem legal. Vamos fazer só pelo Instagram, porque o Facebook eu já desisti no primeiro dia. Tá no forno. Tá no forno. Entendeu? Então, quando o menino lá melhorar, a gente faz. Entendeu? Mas, gente, eu estarei presente pelo menos para assistir. Não, você é de casa. Você é de casa, Rafa. Você é parceiraço. E, Dani, suas considerações finais para a gente liberar o Rafa e a gente se vê aí nos próximos bate-papo de acadêmico. Agradecer a todos que participaram, agradecer a quem vai assistir, agradecer a participação do Rafa e acho que é isso. Foi muito bom, gostei. Foi bem leve. Foi um bate-papo mesmo, né? Não foi engessado, então tá tudo certo. Show de bola. Rafa, obrigado, meu amigo, mais uma vez. Será muito bem-vindo sempre. Você é irmão, tá? Dani, minha salvadora, sempre faz os melhores cards. Obrigado novamente. E vamos juntos, caminhando juntos aí nesse Brasilzão e a gente vai vencer aí as batalhas. Um beijo e até a próxima, meus amigos. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até. Tchau.